uma paz relativa no Médio Oriente que resulta de um acordo de cessar fogo no Golfo e de uma ocupação continuada por parte de Israel no Líbano. Na Realpolitik, para o resto do mundo, o que importa é que volta a ser possível circular pelo Estreito de Hormuz. Trump dirá sempre que venceu, mas toda a gente sabe que as negociações de paz se fazem a partir desta sexta-feira com um plano de 10 pontos apresentado pelo Irão. No domingo, os húngaros vão às urnas e existe uma possibilidade de Orbán ser derrotado ao fim de 16 anos consecutivos no poder. Estados Unidos, Rússia, China fazem o que podem para evitar a derrota do seu cavalo de Troia na União Europeia, mais interessada na vitória de um dissidente do Fidesz, Peter Magyar. Por cá, a primeira presidência aberta de António José Seguro teve de competir em atenção mediática com a geopolítica global, mas também com a geometria parlamentar, numa novela de listas de nomes para a eleição dos órgãos externos. Está com o Bloco Central, eu sou o Paulo Baldaia, na moderação de uma conversa entre o Pedro Marcos Lopes e o Pedro Cisa Vieira. A sonoplastia é de Gustavo Carvalho. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Viva Pedro Marcos Lopes. Que qualidade tem tido esta primeira presidência aberta? Para além do Presidente da República levar recados do povo ao Primeiro-Ministro, tem sido capaz de mostrar ao país a parte do país que o país inteiro não conhece? Não. As presidências abertas são uma criação do Dr. Mário Soares num período particularmente interessante das suas presidências. Era quando estava a fazer um trabalho de oposição ao governo desde Belém. Convém ter um bocadinho de memória. E isso tinha um objetivo político, enfim, podemos criticá-lo, podemos dizer que foi útil, mas tinha um objetivo político declarado e bem definido. Esta presidência aberta, logo no princípio da presidência de António José Seguro, eu não consigo perceber qual é o real objetivo, porque se é ser uma espécie de provedor do cidadão, digamos que não tira alguma capacidade de atuação do próprio Presidente da República naquilo que é mais importante, no poder da palavra, no poder de influenciar, naquilo que se passa muito mais nos bastidores do que à luz de toda a gente. E, portanto, no fundo, acaba por ser vai-se converter nesta fase, e isto vai marcar um bocadinho a sua presidência, como uma espécie de moço de recados do povo para saber. Deixa-me só situar, até para acrescentar na tua análise, o facto de isto resulta de uma promessa feita em campanha, porque a campanha é completamente trucidada por um comboio de tempestades que levou a destruição, claro, e portanto a campanha na segunda volta andou à volta disto. Mas repara que isto tem um problema. Portanto, era difícil isto não pode fazer ter, esta promessa. Sim, isto pode ter um problema sério para António José Seguro, e um problema que não é nada bom para o sistema, que é o seguinte: ele vai aparecer dizendo ao governo, atenção, que vocês têm que fazer estas coisas, e depois o governo não faz. E isto gera um problema para o Presidente da República que ele não consegue depois resolver. Que ele não consegue porque não tem meio para o resolver. Repare, o poder o poder do Presidente da República está muito marcado pela sua personalidade. Por aquilo que ele consegue transmitir, por uma espécie de véu de influência que ele consegue pôr sobre o regime. Se isso fica afetado de uma maneira direta, porque de facto... Este governo já mostrou com o Marcelo que é bom a ignorar o Presidente. Exato, e de facto os poderes do Presidente são algo de bastante, como eu direi, etéreo. Temos a bomba atómica, mas não temos a AK-47, digamos assim, não é?
E, portanto, nesta parte tende a fragilizar-se, a autofragilizar-se. E eu acho que isso não é bom para o sistema, porque não é bom para o Presidente da República. Pedro Xavier, como estás a ver esta presidência aberta, para lá da presidência aberta, António José Seguro apareceu empenhado em haver um acordo do PSD com o PS para eleição de órgãos externos, mais a concertação social. Está a cumprir as expectativas mínimas que sempre existem no início de um mandato presidencial, ou está, como estava a salientar o Pedro Marcos Lopes, a criar expectativas demasiado altas para aquilo que é possível? Não acho que esteja a criar expectativas demasiado altas. Eu, aliás, gostava de recordar que o Presidente Mário Soares concebeu esta ideia das presidências abertas como uma forma de, digamos assim, levar o Estado junto das populações. E ao contrário do que ele recordou, as presidências abertas não começaram no segundo mandato, quando houve uma clara hostilidade entre o Presidente da República. Também foram organizadas de outra forma. Na verdade, durante o seu primeiro mandato, ele fez 8 presidências abertas, das quais logo 3 no primeiro ano de mandato. E foi para sítios como o Minho, a Bragança, a Beja e Évora, a Guarda, desceu o Douro, fez os portugueses descobrirem o Douro naquele tempo. Disseste muito bem, fiz os portugueses descobrir o Douro. Foi ao Alto visitou Alentejo. os sítios. E claro. Levava e levava os ministros atrás, e isso contribuiu muito para a visibilidade de muitas zonas do país, e contribuiu também para uma outra coisa muito importante, para a grande popularidade do Presidente, e isso também é uma forma do Presidente reforçar o seu poder. Um Presidente que estava próximo, que era conhecido, que levava os ministros a falar com as populações, que levava os autarcas a poder ter palco para poderem apresentar as suas reivindicações, isso também é uma forma de exercer influência, é uma forma de colocar digamos assim, o megafone que o Presidente da República tem à disposição de protagonistas locais, das populações, etc. E, portanto, eu acho que é uma coisa que sempre foi, acho eu, muito positiva para os presidentes que se dedicaram a esses exercícios. É verdade que depois nós recordamos muito aquela presidência da área metropolitana de Lisboa, que mais uma vez fez com que os portugueses tivessem a consciência de como se vivia mal na área metropolitana de Lisboa. Nós temos muito esta ideia de que em Lisboa se vive bem... Em Lisboa se vive bem e no resto do país está ao abandono. Na verdade, por exemplo, o investimento público per capita em Lisboa é o mais baixo de todas as regiões do país. E, portanto, o que ele fez nessa altura, em 1993, já no seu segundo mandato, já depois de ter sido reeleito com o apoio do PSD, foi mostrar que se vivia mal na área metropolitana de Lisboa, chamou muita atenção, visitou aqueles bairros de barracas, visitou aqueles bairros clandestinos, mostrou como as pessoas viviam em condições absolutamente degradantes, e isso levou depois o governo a, digamos assim, se mobilizar para criar o programa de erradicação das barracas, que levou ao realojamento das populações que nessa altura fizeram. Portanto, é um exemplo de como o Presidente pode ao mesmo tempo ser incómodo, mas pode, sobretudo hoje em dia, emprestar a sua visibilidade aos problemas que ele seleciona para escolher. Sobretudo hoje em dia, exatamente ao contrário, se me permites, porque hoje em dia há muito mais visibilidade do que existia na altura. Não é verdade, vou-te só dizer uma coisa. Por exemplo, e estamos aqui num estúdio de uma empresa de comunicação social, hoje em dia as equipas das redações de cobertura política têm uma equipa para cobrir o Presidente da República e vai lá uma equipa para cobrir o Primeiro-Ministro. Um ministro entra pelo país, um líder da oposição entra pelo país e muito raramente tem o mesmo tipo de projeção que os outros têm. Portanto, hoje em dia, o Presidente da República, quando lega uma comitiva de jornalistas atrás, está a dar aos assuntos uma projeção que não tinham. O conhecimento do país em 93 era completamente diferente. E uma outra matéria, que é no tempo em que há uma grande competição para fixar a atenção das pessoas, não é? E ela joga-se entre comunicação social e redes sociais. As presidências abertas não podem estão a ficar mais desinteressantes, ou seja, competem mais. O tempo que tu olhas para esta presidência aberta e percebes que a atenção mediática é muito menor do que era. E por isso também me faz sentido que o Presidente da República, na sua presidência aberta, cumpra uma promessa de campanha e vá aos sítios onde durante a campanha eleitoral ocorreram grandes catástrofes no país
e onde o governo fez uma série de promessas, tomou uma série de iniciativas, anunciou uma série de medidas que depois continuam por concretizar. Eu recordo-me que na altura me perguntaram a opinião. Então, o governo, quanto tempo é que acha que é razoável para ter os primeiros apoios às empresas no terreno? Eu disse, olha, baseado na minha experiência, eu acho que se daqui a um mês é possível daqui a um mês as coisas estarem concretizadas. É difícil, mas eu acho que os serviços do Ministério da Economia têm condições para isso. E disseram vários observadores, isso é inaceitável, isso tem que ser muito urgente. Estamos 3 meses depois, ainda não, as coisas estão muito atrasadas. Não, quem tinha tesouraria fez... Não, obviamente, mas o problema é quem não tem tesouraria... É isso que eu estou a dizer, quem tinha fez, quem não tinha não capacidade fez. De recuperar. Continua a haver problemas nas telecomunicações, nas infraestruturas de comunicação, estradas, etc. E, portanto, tudo isso faz-me sentido que o Presidente da República, que não está a fazer censura, está apenas a mostrar o que se passa, a dar voz às coisas, que isso seja... Eu acho isso muito positivo. Quer dizer, não vejo... Nem acho que por estar a fazer isso o Presidente esteja a elevar expectativas ou a criar problemas nenhums para si próprio. Eu acho que, pelo contrário, está a fazer alguma coisa que as pessoas sentem como útil. Eu acho que já ficou claro que eu acho exatamente o oposto. Vamos avançar para as listas de órgãos externos, um acordo que demorou a ser conseguido, mas lá foi conseguido. O Presidente da República convocou um Conselho de Estado sobre Segurança e Defesa para o dia 17 de abril. Os conselheiros eleitos pelo Parlamento vão a votos, aliás, os conselheiros não, os deputados vão eleger estes conselheiros exatamente no dia anterior. O Presidente da República diz que ficou muito satisfeito por haver este acordo, já depois de ter o PSD ter fechado outro acordo com o Chega. Precisa ver, falta agora a votação, mas já há acordo para as listas. Que leituras é que fazes deste acordo? Uma leitura de que, quer dizer, que há sensatez e que isto é a normalidade constitucional. Eu gostava de lembrar uma coisa, que é, fez na semana passada 50 anos que a nossa Constituição entrou em vigor. E isso é uma coisa exemplar, porque nós conseguimos, se pensarmos bem, é um sucesso da nossa nação ter conseguido fazer uma transição de um regime autoritário para um regime democrático de uma forma pacífica, com as suas controvérsias, com certeza, e que ele tenha conseguido sobreviver a estes 50 anos. Eu tenho sempre uma grande emoção... A Constituição mudou muito em 82 e 89. A Constituição mudou, mas os alicerces fundamentais da Constituição permaneceram. Eu fico sempre muito emocionado quando penso naquilo que foi a aventura dos constituintes. A aventura daqueles que são eleitos em 1975, num contexto particularmente difícil do ponto de vista político, tinha havido um golpe de Estado que deu origem a um movimento popular de apoio àquela mudança de regime, mas não se sabia o que é que o regime que dali ia sair iria ser. E houve, obviamente, confrontos, e houve controvérsias, e houve 11 de março, houve tensão, e houve tentativas de golpe de Estado, antes das eleições, e houve violações de direitos que na altura eram muito pouco claros. E em 1975 os portugueses foram às urnas, 90 e tal % dos portugueses foram votar, e escolheram uma coisa extraordinária, que é eleger um grupo de pessoas para fazer uma Constituição. E essas pessoas, com muitas proveniências diferentes, conseguiram aprovar por uma larguíssima maioria uma Constituição que fazia escolhas fundamentais para o nosso país. A primeira, ter um Estado de Direito democrático, respeitador dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, controlado por uma separação e controle recíproco dos poderes públicos. Fez uma opção por construir um Estado social que proteja as pessoas na doença, na velhice, no desemprego. Fez uma opção por construir uma sociedade aberta ao mundo e valorizadora das relações internacionais e do direito internacional. A nossa Constituição sofreu depois 2 revisões que apenas acentuaram este sentido das opções originárias. Foi a revisão de 82, com um compromisso mais claro a favor de uma democracia liberal representativa, e depois a Constituição de 89, refletindo a adesão à União Europeia. Mas esta escolha que estes deputados fizeram, muitos deles novíssimos. O nosso anterior Presidente da República tinha 20 e poucos anos, a maior parte dos deputados andavam ali nos 30 e tal anos, e eles, com esta responsabilidade que o povo português lhes deu, conseguiram se entender num contexto muito difícil para dizer: nós queremos um país democrático,
de um Estado de Direito social integrado nas democracias europeias. Esta escolha que eles conseguiram fazer, apesar de todas as controvérsias e de todas as tensões, é uma coisa absolutamente emocionante. Eu ouvi o discurso na cerimónia de comemoração dos 50 anos da Constituição do Cristóvão Norte, deputado do PSD. Ele evocava o seu pai, que foi deputado constituinte. Tinha 34 anos quando foi eleito. E ele falou de uma maneira muito inspiradora daquilo que era precisamente o sentido da nossa Constituição, o compromisso que ela representava para o futuro do povo português e também aquela sensação ao mesmo tempo de responsabilidade e de espanto que os deputados constituintes tinham. Eu acho que uma das maneiras de homenagear este sentido constitucional e de comunidade é nós acharmos que é normal que os partidos que estão representados no Parlamento se possam entender para aquelas grandes escolhas que precisam de consensos alargados. Eu já volto a ti para olhar especificamente para o Tribunal Constitucional, porque é um órgão de soberania criado apenas na revisão de 82 e vai sofrer aqui alguma alteração. Marcos Lopes, a liderança do Partido Socialista comunicou uma vitória nestas negociações. Era um caminho sem alternativa. Essa vitória aconteceu, pergunto, e o que aconteceu era o que tinha que acontecer. Eu tenho que fazer uma introdução pelo seguinte, porque muitas das vezes nós analisamos os aspectos táticos da política e esquecemos-nos que a tática faz parte da política. E quando se faz um determinado tipo de oposição, que algumas pessoas, o meu camarada Pedro Cisa Vieira, acha que não são exatamente para procurar um consenso naquele momento, essa oposição está por definição errada. O que é que eu quero dizer com isto? É que quando se pensa em poder, quando se quer o melhor para a comunidade, muitas vezes os passos intermédios podem não parecer que são para atingir um determinado objetivo, quando são. Posto isto, por isso é que eu digo que este acordo foi mau para o Partido Socialista, foi mau para aquilo que deve ser o consenso constitucional e, portanto, foi mau para o futuro do país. E porquê? Porque não, foi consagrada algo que de antes falava-se dos comportamentos pisca-pisca. Quer dizer, o Partido Socialista é o partido que inventou a oposição pisca-pisca. E a oposição pisca-pisca é uma oposição que nunca vai a lado nenhum. Porque se não vejamos, o Partido Socialista aceitou o princípio da proporcionalidade. Como? Bem, invoco aqui a bela crónica que o nosso moderador Paulo Baldaia escreveu no Expresso, com a qual eu concordo em parte, onde fala exatamente, e é isso que eu ia falar também, da questão da proporcionalidade. A grande questão do Chega e do PSD, no que diz respeito aos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, dos juízes do Tribunal Constitucional, conselheiros não, era não aceitar a proporcionalidade, ou seja, o consenso constitucional espelhado nesta Constituição era um consenso entre o PS e o PSD e julga-se, pode ser que não, que o Chega seja só uma questão transitória e, portanto, era esse o consenso que se criou. Já houve maiorias diferentes. Já houve maiorias diferentes. Calma, que isto não quer dizer que seja a minha opinião, porque eu também acho que a política é demasiado pragmática para se falar em consensos na altura que nós vivemos. Isto, quer dizer, que isto fique claro, porque eu já aqui o disse e acho perfeitamente normal que que o Chega também tenha direito a eleger a designar um bom candidato, como parece que é o seu. Não é isso que está em causa, não é a minha opinião. O que eu estou a dizer é quais eram os princípios para se julgar que eram os corretos para este processo. E o PS aceitou o princípio da proporcionalidade, o que faria com que que houvesse tantos juízes da próxima vez, tantos juízes do Chega como do PS. Segundo ponto. Não é, os juízes não são do partido claro outro, que não, mas são designados de acordo, não, mas não, isso já estamos todos arrumados.
que vamos ter a garantia, ou não, mas eu acho que vamos ter a garantia, sou otimista, de que os juízes vão ser só juízes e não se vão ligar, não se vão corresponder, não se vão ligar àquilo que é quem o designou. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que o juiz designado pelo Chega não vai deixar passar leis que sejam racistas ou que queiram destruir a Constituição. Que isso fique claro. Segundo ponto, tem a ver com a narrativa. A narrativa em política conta e é importante. O que agora vamos ter há uma lista para o Conselho de Estado em que o PSD vai junto com o Chega. E depois temos as outras duas escolhas, enfim, que foram uma do Tiago Antunes, de saúde, curiosamente, e do Luís Pais Antunes, que já estava. E, portanto, isto pouco conta. O que parece é a narrativa que vai surgir, que vai dizer, bom, nós temos muita posse de Estado, porque nos entendemos também com o Partido Socialista. Quando, de facto, o que aqui aconteceu foi um grande acordo com o Chega e que já vem de trás. Portanto, o Partido Socialista está nesta oposição do pisca-pisca, do meias-tintas, e vai-se dar mal com isto. Bom, eu só queria replicar para dizer o seguinte. Eu não estou de acordo com esta visão por uma razão. Porque eu acho que a oposição não se faz nestas matérias de regime. A oposição faz-se, se houver matérias de regime em que o PSD faça um acordo com o Chega para se pôr declaradamente contra, ou a assumir iniciativas declaradamente contra os valores constitucionais e os valores de regime, o PS tem que votar contra e tem que estar contra e tem que o assumir e declarar claramente, como sucede na lei da nacionalidade. Não é importante a existência de um equilíbrio no Tribunal Constitucional? Ou também, quando se tem uma circunstância como, por exemplo, fazer uma proposta que é dentro da margem de manobra constitucional que o Parlamento e os governos têm, o governo do PSD propõe ao Parlamento uma lei laboral com a qual o Partido Socialista não concorda porque está contra os valores que ela tem implícito. Não vota contra e denuncia. Aqui faz-se oposição. Sobre a questão da designação dos órgãos que a Constituição quer que sejam eleitos por 2/3 dos deputados. A Constituição faz mais do que isso. Diz que o que se vota são as listas e que essas listas têm que ser subscritas por 25 a 50 deputados. Obviamente, o Pedro Marcos Lopes parece defender o seguinte: o PS não deveria assinar uma lista que tivesse lá um juiz que fosse indicado pelo Chega. Podia fazê-lo, claramente. Até podia, se calhar, propor uma lista alternativa que provavelmente era derrotada, claro, e permitia que se instalasse a ideia de que os deputados do Chega, AD e Iniciativa Liberal, por si só, formam uma maioria para tomar conta dos órgãos constitucionais. No limite, isto significa que os compromissos anteriores, por exemplo, em matéria de designação do Provedor de Justiça, ou do Presidente do Conselho Económico e Social, ou do Conselho Superior de Magistratura, ou do Conselho Superior do Ministério Público, passavam a ser feitas uma coisa em que o PS se punha de fora, pura e simplesmente porque existia alguém que a subscrição daquela lista tinha sido feita também por deputados do Chega. É uma coisa, isto já foi quebrado, por exemplo, e como muito, muito sensatamente, penso eu, na legislatura anterior, quando a Assembleia da República elegeu para o Conselho de Estado uma lista que era composta por 5 deputados, que incluía o André Ventura, e essa lista foi subscrita pelo Partido Socialista e pelo Chega também, como pelos outros partidos. Portanto, há uma diferença entre um Tribunal Constitucional, que é um órgão de soberania, e o Conselho de Estado, que é um órgão consultivo do Presidente da República. Nós não sabemos, não conhecemos o teor das discussões que houve entre os líderes, nem sequer sabemos quem é que vão ser os juízes designados. Aquilo que eu ouvi, mas saiu na comunicação social e eu não tenho a certeza que seja assim, é que na lista que vai ser votada haverá um juiz que foi indicado para eleição pelo Chega, um juiz que foi indicado para eleição pelo PSD e um juiz que foi indicado para eleição pelo PS, ou que será indicado para eleição, e que haverá um quarto juiz que será indicado pelo PSD, mas relativamente ao qual o PS terá a possibilidade de dizer com esse senhor concordo ou não concordo. É igualzinho para todos os outros. Numa lista única, os partidos têm que estar de acordo com os nomes que são propostos. Portanto, eu acho que é uma boa maneira de se escolher aqueles que têm que ser eleitos por 2/3. Ou seja, eu não posso ter na lista que eu subscrevo e que vou votar alguém que eu sinta que é repugnante, que não me merece credibilidade, a quem não reconheço idoneidade para o exercício do cargo. Portanto, aquilo que eu
julgo, é um equilíbrio difícil, mas subtil, mas quer dizer assim, nós Por isso é que eu pergunto, se era o único isto. caminho. Deixa-me Eu, perguntar-te francamente, muito diretamente. não há só um caminho, não há só o caminho. Não te preocupa a possibilidade de... o Tribunal Constitucional foi criado em 82, portanto há 44 anos, e sempre manteve um equilíbrio entre juízes mais progressistas, mais conservadores, mais liberais, menos liberais, e agora poder existir um caminho que vai levar a um desequilíbrio no Tribunal Constitucional. Volto a recordar uma coisa que nós temos dito muitas vezes, que é, os juízes votam sem ter qualquer relação com aquilo que são designados. Aliás, agora na lei da nacionalidade, nós vimos, por exemplo, que a pena acessória de perda da nacionalidade que foi proposta naquela lei foi por unanimidade, foi votada. Sim, uma delas tem não, voto isso é na lei da nacionalidade. Isso é na lei da nacionalidade. No Código Penal, aquela ideia de haver uma pena acessória foi votado por unanimidade, todos os juízes, incluindo aqueles designados pela AD. Portanto, isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção. Se esse argumento é válido, nós temos que partir do princípio que continuará a ser. Mas eu vou dizer o que é que sobretudo me perturbaria. O que sobretudo me perturbaria era se o PS ficasse de fora, não subscrevesse a lista daqueles que são designados para o Tribunal Constitucional, que ela fosse exclusivamente composta por 4 juízes que Chega, AD e Iniciativa Liberal se entendessem, e criava-se o precedente de que então eles podem, a partir daqui, continuar a designar todos os juízes porque têm os votos suficientes durante este mandato. Acho que ao aceitar participar neste processo, o PS de alguma maneira está a evitar criar um precedente que é estes 2/3 estão à direita e continuarão à direita. Eu posso... Pedro Marcos Lopes. Dizer, ponto. Triplicar. Fazer a tréplica. Primeiro ponto. Eu não disse que era a minha solução. O que eu disse, e repito, era que não me... Enfim, o pragmatismo que é política, ou seja, as soluções que existem hoje têm perfeita legitimidade para chegar a uma solução desta ou outra. Eu até achei, na minha opinião, era normal que entrasse um juiz do Chega. Que isso fique claro. Segundo ponto, o que eu analisei foi a vontade que o PS expressou da questão do consenso constitucional. E o que o PS expressou foi que o consenso constitucional dizia que deviam ser homens do PS e homens do PSD. No momento... Homens, mulheres, pessoas. Homens, pessoas. Homens H grandes. Juristas, têm de ser juristas. Alguns deles juízes de direito. Anti-woke. Alguns juízes de direito. Portanto, este era o ponto de partida do Partido Socialista. Era que esse consenso constitucional fosse respeitado. Isso acabou. Segundo o Partido Socialista, afinal, lá está uma das questões pisca-pisca, o que vai aceitar é a questão da proporcionalidade. Porque o quarto juiz é indicado pelo PSD. Lamento informar, mas vai ser obviamente indicado pelo PSD. E só se houver um caso, quer dizer, só se fosse para aí, sei lá, ou outra vez o António, o Paulo Otero, assim, uma coisa ou do António género. Almeida Costa, ou António Almeida Costa, enfim, de má memória. Só fazer um parênteses para se perceber como é que depois funciona a cooptação. É que os juízes da ala direita do Tribunal Constitucional consideraram que houve uma traição dos outros juízes porque tornaram público que iria haver uma votação deste juiz e, portanto, criou-se um alarme social, porque este era um juiz que tinha defendido coisas inadmissíveis. Tem razão. Tem razão, era melhor não haver escrutínio. Tem razão, porque a cooptação é mesmo um processo, um processo que é por isso que a nossa lei constitucional diz que há juízes que são eleitos pela Assembleia da República e outros que são cooptados. Para não haver escrutínio. Não é isso, é porque esta coisa de tornar as deliberações dos órgãos colegiais uma coisa pública e não sei o que, cria bloqueio. Confesso as não. pessoas a certa altura deixam de conseguir falar. Confesso não. Foi o que aconteceu. Eu nesse aspecto estou radicalmente... Eu sou mais radical do que o Pedro Cisa Vieira. Eu acho mesmo que não devíamos ter sabido disso. Como há muitas coisas que não devemos saber. É o que eu acho. É o que eu acho, exatamente. Eu acho que o excesso transparente em processos acaba por ser uma coisa parecida com a pornografia que não ajuda ninguém. Mas volto ao tema que me interessa. Portanto, o PS deixou cair isso. Em segundo lugar, deixa cair também... para se ver como está disfuncional o Tribunal Constitucional, a última eleição do Presidente do Tribunal Constitucional foram centenas de votações.
porque eles não se entendiam. Quanto mais qual? a do atual presidente. Sim, exatamente. Mas E soube-se ainda por cima. Se houver uma maioria de 10-3, é mais fácil de eleger um presidente. Não, mas ao Paulo, não é equilibrado, mas nós aí temos uma boa maneira de aferir. É quando as normas forem para lá e vierem para cá. Pá, isso é a maneira de se aferir. Passamos a ser todos juristas, juízes de Tribunal Constitucional e a dizer se eles decidiram bem ou mal. Não. Claro, uma coisa. Quando há uma decisão do Tribunal Constitucional, o que não falta, ou do Supremo Tribunal de Justiça, o que não faltam é pessoas, especialistas que tanto podiam ser juízes, podiam estar no Tribunal Constitucional, a fazer a análise concreta dessa norma. Portanto, não é questão do 10-3 ou do 6-3 ou do 6-4. Eu vou-te dar exemplos de decisões do Tribunal Constitucional que neste programa comentei, com a qual estive em profundo desacordo. Claro. Como, por exemplo, na lei dos metadados, e o Tribunal Constitucional tomou decisões que eram contra aquilo que PS e PSD tinham proposto e votado, e que eu achei, o Tribunal Constitucional se considerou inconstitucional e fundamentou aquilo. Mas isso é um problema que o Tribunal Constitucional anda a atravessar, não há de ser doutrinado. Não é isso que eu estou a dizer. Tem legitimidade para contestar a maioria do momento. Senão não há democracia nenhuma, se não houver separação de poder. Se o Tribunal não tiver legitimidade para tomar essas decisões, é a favor da direita ou da esquerda. É igualzinho. Esta não é de direita. Essa é de esquerda, ainda por cima. Mas às vezes agrada à direita, mas não é isso que estava em causa. O escrutínio deve ser feito com algo que nós tenhamos substância para analisar. Nós não podemos, contra a tua opinião, que é absolutamente, que é com certeza melhor é a tua melhor do que a minha não será, obviamente. É melhor que eu tenho. É melhor que tu tens. Não, é a tua. Exatamente. É a tua. É melhor que eu tenho que ser a minha. Claro, e é isso que importa. Analisar a análise do voto numa pessoa num Tribunal Constitucional não é a mesma coisa do que analisar uma decisão de um órgão. Claro. Porque a decisão do órgão é o que conta. Não tenho dúvida nenhuma. Provavelmente, se António Almeida Costa tivesse sido eleito ou cooptado juiz do Tribunal Constitucional, se calhar seria o melhor juiz que lá estava, provavelmente. Não. Mas ele ia ter. Não é disso que estou a falar. Não é isso que eu estou a falar. Ele ia assinar decisões, ou, acórdãos, e nós íamos saber o que ele disse. Mas mais do que isso, quer dizer, obviamente, o que foi criticável nessa circunstância, o que foi criticável nessa circunstância é quando há um nome que é proposto para votação. Ele nem sequer é eleito. Aquilo que aconteceu foi uma campanha prévia contra ele, a tentar desacreditá-lo antes sequer de haver eleição. Bem, mas é uma maneira isso aconteceu com a juíza que não passou no... Passou. Deixa-me só... Eu peço desculpa aos dois por estar aqui a meter-me... Mas um juiz que diz, a determinada altura da sua carreira profissional, que as mulheres violadas não devem ter direito a abortar, porque há estudos que provam que raramente as mulheres violadas engravidam, e esses estudos são feitos no período do nazismo no Holocausto. Vão-me desculpar, mas não é desacreditado por uma campanha que é feita. Mas o que eu estou a dizer é o seguinte: ele podia ser ou não eleito. Quer dizer, eu acho que o que torna... Havia um compromisso para o eleger dois... Não havia um compromisso para o eleger a ele. Havia um compromisso para fazer uma cooptação, que é uma coisa diferente. E os juízes votam em função daquilo. Agora vou fazer um bocadinho de Paulo Baldaia. Deixa-me continuar. Continua, por favor. Não, mas sabes que esta discussão tem muito mais sumo do que o próprio Tribunal Constitucional. Porque é uma questão de funcionamento das instituições que nós andamos... Claro. É como saber se cá fora o que é que os conselheiros de Estado dizem nas reuniões. Olha, nós tivemos... Eu admito, mas tenho que achar que há aqui uma gradação. Claro, mas eu não digo que não. Olha, deixa-me só... Mas não esticaste, não. Porque é um tema. Porque é um tema de funcionamento das instituições. Tu lembras-te, por exemplo, não é a mesma coisa, como tu há bocado bem notaste, e disseste ao Paulo, ao Pedro Cisa Vieira, o Conselho de Estado não é a mesma coisa que o Tribunal Constitucional. Longe disso. Mas eu lembro-me de algo que fiquei, por e simples, muito escandalizado, que foi alguém do Conselho de Estado ter falado o que se tinha lá passado na reunião.
Exatamente. Isso era muito grave. Lembras-te disso? Isso é muito grave. Vezes, vamos ser honestos, Não, já de aconteceu acordo, mas muitas vezes. eu lembro E especificamente. não foi só com a presidência de Marcelo. Não foi só com o Marcelo. Não, nem me estava a lembrar dessa. Não era dessa que eu me estava a Também lembrar. não é da Vichy Soares. Não era dessa que eu me estava... Não era dessa que eu me estava a lembrar. Estava a lembrar no tempo de Cavaco Silva. Que foi uma que foi verdadeiramente estrondosa, digamos assim. Em frente. Portanto, eu ia na segunda, que já estava perdido, que era a questão da narrativa. A narrativa em política conta. Eu percebo perfeitamente a posição do Pedro Cisa Vieira, que diz, bom, o contrário, e aliás foi esse o raciocínio do Partido Socialista. O Partido Socialista, a dada altura, percebeu que já não se podia pegar à questão da proporcionalidade, que se enganou, não queria ir por aquele lado. E diz, não, isto é uma questão de soberania, nós temos de ser responsáveis. Foi isto que se passou. E não foi bem isto. Esse foi o rótulo. A verdade é que eles pensaram, a dada altura, que é melhor segurarem um para designar do que não designar nenhum. Porque o resto... Sobretudo criarem o precedente de que os juízes são eleitos por uma maioria momentânea de direita. Eu acho que isso era que era pior. Não, o problema é que eles acharam exatamente o próprio. E isto vai ter uma consequência, enfim, naquilo que vai ser a organização da oposição agora, absolutamente... Vamos apanhar um avião para Budapeste, por favor. Não dramatizemos. Calma, vamos ver. Dramatizemos, está tudo bem. Olha, Budapeste foi muito a propósito Exatamente. Vamos lá para Budapeste. Depois a gente viu como é que aconteceu. Não faças paralelos, devagarinho. Que corre mal. A autocracia não é uma coisa que de um dia para o outro. Vai devagarinho. Vamos então olhar Pedro Marcos Lopes para a Hungria. J.D. Vance na campanha de Orbán, com uma dose extraordinária de hipocrisia política, a acusar a União Europeia de interferir nas eleições húngaras. É o sinal mais evidente que o partido de Orbán pode estar mesmo em risco de perder as eleições ao fim de 16 anos. Sim. E já lá tinha estado antes. Sim, porque o eixo do mal organizou-se de uma maneira absolutamente explícita neste caso concreto. Repara uma coisa. Há claramente um país que quer destruir as democracias liberais e o projeto europeu, que é a Rússia. Já sabíamos, faz isso através de atos claros, bem identificados. E agora temos também alguém que era suposto ser nosso aliado a fazer exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E tens a China, que é farol, já lá vou à China, o farol da democracia, o país a quem tanto devemos, na conquista de imensos direitos, na conquistas democráticas fantásticas, é o maior ajudante da destruição do projeto europeu e da União Europeia. Porque só a Hungria é só mais um exemplo. Porque tudo o que tem feito os Estados Unidos, sob esta administração, é tentar boicotar não só a Europa, mas de uma maneira subreptícia, mas não declaradamente. Os discursos são: o inimigo é a Europa. Isso foi dito claramente. Sim, não foi mandado dizer por ninguém. A batalha que se está a combater na Hungria é de tal maneira importante. Eu não acredito, muito francamente, Deus queira que eu não tenha razão, que o Magyar consiga ganhar. Porque estou convencido que se houver esse risco na contagem de votos, vai haver é por aí. Deixa-me só fazer um parênteses para dizer que houve alterações ao longo deste tempo nas leis eleitorais. Claro. Significa que aqueles círculos eleitorais onde o partido do Orbán é mais poderoso, é mais fácil eleger, e o contrário. A verdade significa que para ganhar as eleições é preciso ter 6 ou 7 pontos. Mas sabes que a verdade é esta. Também aconteceu uma coisa parecida na Polónia, e mesmo assim foi uma coisa muito... Aliás, o modelo é igual, porque se está a fazer isso nas midterms americanas. Há uma vontade de fazer isso. Já vimos os democratas e republicanos a fazer isso, a mudar os círculos eleitorais. O que está a acontecer nas eleições para os Estados Unidos para a capacidade de voto vai ser uma coisa espetacular, como já está a ser. Mas voltando à Hungria, é uma eleição vital e eles percebem isso. O eixo do mal percebe isso. Porque se cair aquele governo
E se daquele Estado deixar de ser um ponta de lança... O eixo de mal é à quinta-feira. Esse é o meu programa. É engraçado porque o eixo do mal novo é diferente, não é? Este eixo do mal é composto por outras potências. Mas o que acontecer nestas eleições vai ser quase decisivo para a Europa, porque a Hungria era neste momento o grande ponta... Aliás, a Hungria já não devia estar na União Europeia. O Rui Tavares já o diz há muito tempo, porque eles não obedecem, porque eles há um conjunto de princípios que não... Precisa vir há muito tempo que não devia ter entrado, que é outra coisa. Bem, esse é... o Pedro até é mais radical. Mas pelo menos já deviam ter saído. E, portanto, eles são o grande ponta de lança, eles são a força do bloqueio. Tu não te esqueças que o último pacote não passou de apoio à Ucrânia por causa da Hungria. E, portanto, isto vai... Não, já para não falar vão ficar com os das escutas que provavelmente os serviços secretos ucranianos mas nós precisávamos, são bons. Nós precisávamos de escutas para nós sabermos. Escutas e reconhecidas. Pedro Cisaveira, esta derrota que pode existir para estes Estados Unidos, Rússia e China tem algum potencial para ajudar a esmorecer esta onda populista de direita que tem estado a crescer pela Europa? O que eu acho que é interessante é tentar perceber se o apoio tão declarado que Donald Trump e J.D. Vance fazem à reeleição do Viktor Orban não vai ter efeito ou vai ser contraproducente. Eu estou convencido que neste momento na Europa a América e Donald Trump são extremamente impopulares, de tal maneira que até os próprios líderes, digamos assim, dos partidos populistas, as Marine Le Pen, a AfD, o próprio Nigel Farage, a Giorgia Meloni, se estão a afastar daquilo que eles dizem porque percebem que junto dos eleitorados europeus... Na verdade são nacionalistas e, portanto, até é um paradoxo que mas independentemente disto, havia uma ideia de que a agenda que Trump trazia, que era uma agenda, digamos assim, de, por um lado, valores, digamos assim, mais ligados aos chamados valores tradicionais, embora estou a usar isto muito entre aspas, porque os valores que eles defendem não são nada tradicionais, os valores de, digamos assim, de nacionalismo, de hostilidade ao que é diferente, xenófobo, chauvinista, homofóbicos, anti-União Europeia e os valores que a União Europeia prossegue. Quando foi da eleição do Trump, da segunda eleição, muita gente que enfim, pensou que isso podia vir a ser uma espécie de balão de oxigênio para reforçar as perspectivas eleitorais destes partidos de extrema-direita. O primeiro líder que foi encontrar-se com Donald Trump, o primeiro líder europeu, foi o Nigel Farage. O Nigel Farage, neste momento, faz de conta que não conhece o Trump. Portanto, vai ser muito curioso perceber qual é o efeito que este apoio de Trump vai no ter. No Canadá deu a vitória aos trabalhistas. No Canadá. Na Argentina deu a vitória a Milei. Mas aí a Milei são fatores completamente milhões de dólares. Não, são fatores completamente diferentes. A Argentina, como eu digo, é um Estado falhado há quase um século. Sim, ele foi lá para está falido e, portanto, ele basicamente está a pôr as finanças públicas e a economia com uma agenda que é, ao fim e ao cabo, a agenda do FMI, como nos dizia aqui o Carlos Guimarães Pinto. O que ele faz é aquilo que o FMI manda fazer a países sobreendividados. Faz aquilo com gosto, que os outros fazem a contrafeitos. Sim, mesmo assim não precisou da ajuda dos dólares americanos, porque já não tinha dólares para pagar as contas. O que estou a dizer é, a Argentina é uma coisa muito diferente. Os europeus neste momento, é altamente impopular. Vamos lá ver o que é que isto dá. A coisa mais escandalosa é esta. Nós hoje sabemos que o governo húngaro é uma toupeira da Rússia dentro das instituições europeias. Nós hoje sabemos, pela divulgação de escutas, de membros do governo que combinam... O Primeiro-Ministro e o Ministro dos Negócios Estrangeiros combinam com o Ministro dos Negócios Estrangeiros russos aquilo, e passam-lhe informação sobre o que se passa na União Europeia e combinam com ele o sentido de voto. Basicamente, eles impõem... Aquilo é mesmo uma coisa que parece um filme do John le Carré, que eles são agentes duplos ao serviço de Moscovo. Portanto, nós temos ali um governo que objetivamente trabalha contra nós, contra as instituições europeias, contra os povos europeus, a favor de potências que são hostis. E, portanto, vamos ver o que é que os húngaros vão fazer. Mas depois destas revelações, aquilo que já se está a passar é que objetivamente... E se ganha, como é que fica a União Europeia? E se ganha, eu acho que a União Europeia vai necessariamente começar a tratar...
É impossível continuar a falar da mesma... Aliás, dizem-me que já se fala de maneira diferente nas reuniões formais do Conselho, sempre que está um húngaro presente. Claro. Porque sabem que não podem ali tratar de questões... Isso não é solução. Sim, não é solução. Aquilo que eu vos digo só é, ridículo. a Europa daqui a 5 anos vai ser muito diferente do que é agora. Vai ter uma dimensão de defesa que agora não pode ter e vai ter provavelmente uma configuração e uma composição diferente. Mas alguém imagina a Hungria governada pelo Orbán e nós a investir em armamento e tecnologia e depois a Rússia saber tudo o que nós estamos a fazer? Quer dizer, não funciona, não funciona. Este governo está desacreditado. Esta campanha é feita na base da mais inacreditável desinformação, basicamente dizendo que o Peter Magyar quer levar a Hungria para a guerra contra na Ucrânia, contra a Rússia. Vale tudo. É a desinformação mais completa, é o manual de desinformação e de intoxicação da opinião pública, que enfim, vamos ver como é que os húngaros reagem a isto. Agora, eu espero que os húngaros, se a decisão for que o Orbán é reeleito, depois de sabermos isto tudo, obviamente a União Europeia vai ter que lidar de maneira diferente com a Hungria. E nós tivemos um grande treinador no futebol do Porto, que era húngaro, e que ganhou 2 campeonatos em 58 e 59. Que era o Justrik. O Justrik. E o Bela Gutmann não era húngaro? Também. O Bela Gutmann também, mas o Bela Gutmann não é... Não, mas fez-nos um favor. Não é das vossas coisas. Fez uma maldição. Vamos falar de coisas mais sérias. Um cessar-fogo no Golfo Pérsico. É preciso dizer diz lá que o tempo está a passar. Só dizer uma coisa. Todos esses grandes... esses grandes treinadores, esses grandes jogadores como o grande Puskás, eles fugiram da Hungria quando os russos invadiram a Hungria. E mas o problema é que estão a lembrar nestes dias. Parece que os russos não saíram da Hungria e lá continuam. Mas isso tem sido lembrado nesta campanha. É um bom tema porque lembra o nosso camarada Stalin. Vocês estão a divagar e eu percebo-vos. Era só dizer que o camarada Stalin tinha uma estratégia que era espalhar o máximo de russos possíveis por todo lado e ainda hoje está a resultar, que o consta que é o que acontece na Ucrânia. E não apenas a quantidade de países ali à volta que têm esse tipo de problemas, já para não falar, os Balcãs também é um 31. Também exportou a Lenichev para o Porto. Bem, vamos a coisas sérias. Há um cessar-fogo no Golfo Pérsico que vai dar lugar a negociações para um acordo de paz a partir desta sexta-feira no Paquistão, com Trump a pré-anunciar que os objetivos iniciais foram largamente superados perante o impasse visível na capacidade do Irão manter o estreito de Hormuz fechado e disparar sobre os países à volta. Estão otimistas, Cisavieira? Eu não tenho qualquer espécie de capacidade de perceber o que é que se vai passar. Aliás, no momento em que estamos a gravar, está a haver outra vez interrupções na circulação do Estreito de Hormuz, porque o Irão alega que o cessar-fogo não está a ser respeitado, uma vez que Israel continua a bombardear o Líbano. Isto quando estávamos a entrar mesmo para o estúdio. Estávamos a entrar para o estúdio. Israel está a bombardear o Líbano. O Trump diz que o Líbano não faz parte do acordo de cessar-fogo. O Irão diz que sim e, portanto, já não está a cumprir. E o Paquistão a mediar esta tentativa de acordo também diz que sim, que faz parte. Portanto, tudo isto também mostra o desalinhamento entre Estados Unidos e Israel. Tudo isto é altamente perigoso. Portanto, eu não sei o que é que vai acontecer. Mas há duas coisas que sobre este episódio lamentável eu queria dizer. A primeira é que eu não sei o que é pior. O presidente Trump fez uma ameaça que em si só é uma espécie de declaração de intenção da prática de crimes contra a humanidade e de crimes de guerra. Foi o presidente da maior potência militar do mundo que fez estas declarações. E ninguém ligou nada. Eu não sei se o pior é dizer assim, nós não levamos a sério o que o presidente americano diz, ou se é pior pensar que ele diz e a opinião pública mundial não se indica, os representantes americanos não se indicam a dizer que você não pode dizer uma coisa dessas. Ele quase sugere a utilização de armas nucleares para destruir. Depois teve que dizer, eu não queria falar da utilização de armas nucleares. Sobre isso, claro. Isto é uma coisa inconcebível. Este homem não respeita as regras mais básicas daquilo que é
uma comunidade juridicamente organizada, um Estado soberano, nada, não tem, é completamente, isto é confissão completa da sua incapacidade, da sua inidoneidade para o exercício do cargo. Esta é uma coisa que eu queria dizer que me chocou imenso. E a segunda coisa é que, de facto, isto dá a ideia que ele está a inventar qualquer coisa para ver se consegue, para ver se consegue sair do buraco que cavou. Aquilo que ele o cessar-fogo e a retoma da circulação no Estreito de Hormuz era exatamente a situação que havia antes dele ter consumido imensos recursos, gasto fortunas, dilapidado o arsenal americano, distraído das zonas de maior intranquilidade internacional, designadamente a Ásia, recursos que podem fazer falta se houver uma crise naqueles tempos, fez isto tudo para chegar ao ponto em que se encontrava há um mês atrás, entretanto causando imenso sofrimento, imensa destruição, há um mês perturbação atrás, antes perturbação da economia global, etc. Circulava-se no Golfo e no Estreito de Hormuz. É isso. Antes circulava-se. E ele agora diz que o grande sucesso que tem é voltar-se a circular no Estreito de Hormuz. Pedro Marcos Lopes, o risco da teimosia de Netanyahu é superior ao risco de imprevisibilidade de Trump? Ou as duas coisas misturadas são a tal bomba atómica? Deixa-me começar pela notícia que tivemos quando estávamos a entrar no estúdio, que é Israel diz que não, vai continuar a bombardear o Líbano. Isso diz desde o primeiro minuto. Porque já sabe, aliás, já o anunciou, quer ficar com aquela parte do território do Líbano. O Israel, neste momento, é uma potência imperialista que quer conquistar cada vez mais território e quer que esta guerra continue. Portanto, eles vão continuar a bombardear para que os Estados Unidos voltem a entrar na guerra, que, aliás, cada vez está mais evidente que foi que eles foram empurrados para a guerra. Enfim, foram convencidos, Trump foi convencido por Netanyahu a ir para a guerra. Bem, mas é em frente. Eu não vou falar sobre aquele tweet, Pedro já disse tudo, quer dizer, num mundo normal, nem era muito normal. Isto não se dizia. Claro, aquele homem normal, ele nem aquele homem já não se dizia nem 10%. Nem 10%, não, aquilo já tinha sido um impeachment. Sim, é presidente. Bom, portanto, nem vou. Agora, quanto ao que aconteceu, nós, a primeira coisa, eu não sei o que é que vai acontecer, porque eu não acredito, e estou absolutamente convicto que os iranianos, nem ninguém no mundo, acredita basicamente na palavra de Donald Trump. Aliás, basta puxar a fita ligeiramente atrás, as negociações que aconteciam há 2 meses entre o Irão e os Estados Unidos, estava a haver negociações já com o preâmbulo escrito, já com as garantias, e ele decidiu começar a guerra. Antes do prazo acabar. O que acontece é muito simples. A derrota evidente para o mundo, a desgraça que isto foi para o mundo, em parte também para Trump. O regime iraniano, neste momento, é um regime muito reforçado. Muito reforçado. O facto de terem morto tanta gente não fez com que nada se alterasse. Ou seja, neste momento, a capacidade que o Irão tem de ainda oprimir mais as pessoas, de ainda matar mais gente... Sabe que as pessoas têm menos disponibilidade para... Cada vez, quer dizer, neste momento, o regime, eles estão reforçados. Em segundo lugar, o urânio continua lá. Talvez, sem problema nenhum. Imagina-se não, quer dizer... Ninguém sabe onde ele está, é só para dizer. Deve lá estar, mas... Terceiro, o Irão descobriu uma arma de destruição maciça. O Irão, neste momento, tem uma arma talvez superior a uma bomba nuclear. É que descobriu que poderia dar cabo das economias mundiais com um estreito que estava lá em baixo. Porque repara uma coisa, agora toda a gente lembra o Afonso Albuquerque, que exigia portagens para os barcos entrarem, não sei... O facto era que até há 1 mês e meio aquilo era um espaço de livre circulação. Não havia portagens para ninguém. A partir deste momento, o Irão sabe que tem aquele poder. E, portanto, pode não fazê-lo agora. E com os barquinhos e uns drones. Claro, pode não fazer agora, pode fazê-lo amanhã, mas agora tem aquilo na mão. O Irão descobriu que tem a economia, ia dizer agora, tem o mundo agarrado, ok? Pelos ditos. Pelas colarinhos, pronto. Quinto, há um efeito económico que talvez não tão significativo, muito interessante. Os paraísos em volta
Dubai, os Kuwaites, sabem que agora vão levar com bomba, que estão ao alcance dos tipos. E se eles se chatearem, mandam Por isso é que a Arábia Saudita não queria que isto umas acabasse. bombardas. Portanto, o que é que isto quer dizer? Tem uma consequência terrível. É porque tu vais ter esses países a ter um drive, uma motivação para ter armamento nuclear imenso também. Porque, bom, temos aqui este vizinho, que é um perigo, que são muito mais do que nós. É que há 93 milhões de iranianos. A Arábia Saudita é gigantesca, mas aquilo é quase tudo deserto. Sim, são 30 e tal milhões de habitantes. 3 vezes mais. Mas muitos imigrantes, não é? Ah, sim. Provavelmente metade da população. Não, no Kuwait é, com certeza. Bom, e no Dubai, então. E depois mostra uma coisa também notável. É que o Irão provou que perante o maior exército, a maior tecnologia do mundo, a maior capacidade destrutiva do mundo, Dois exércitos altamente poderosos. eles aguentaram-se. Em que condições? Terríveis, mas aguentaram-se. Não só se aguentaram, como conseguiram O regime retaliar. está bem. Não, isso está. E mais só de tudo. A questão é esta. E depois há as consequências internas, não é? O Trump, nunca vi tantos seguidores daqueles fanáticos. Quando se fala de pessoas como Tucker Carlson, como Joe Rogan, que são uns tontos, mas eram grandes apoiantes e que têm muito, muito drive. Afastar-se, em termos internos, é terrível. Depois, há outro fenómeno muito curioso. J.D. Vance está na Hungria. Tá, mas vai para as negociações. Sim, É ele que vai liderar as J.D. Vance negociações. está na Hungria. Vamos Não. ver como é que vocês Em negociações. Islamabad. O Marco Rubio faz uma coisa que me foi lembrado pelo João Maria Joné, muito interessante, que é só faz retweets de tweets do Trump que falam em Não tem a ver negociação. Só faz desses. Todos os outros ele não faz. Portanto, nós estamos perante, com este termino, nós estamos perante um governo americano que é coisa mais, além de ser liderado por um louco, por um sanguinário, por um tipo horrível. Ele não é sanguinário, é apenas limitado intelectualmente e muito irresponsável. E Por esta acaso, história mau aplica a negociação como quem negocia 2 apartamentos e ele brinca com a vida das pessoas, é isto. Mas aquilo é um sítio onde ninguém se entende. O chefe de gabinete dele, A chefe de a chefe de gabinete dele, disse que ele estava destabilizado. Sim. Tinha a atitude de um alcoólico. Tudo é possível. A chefe de gabinete! Portanto, é isso. Mas eu só queria É muito chamar isto. a atenção para o seguinte. Há uma reportagem muito, muito interessante do New York Times a contar como é que foi feita a decisão fundamental do ataque ao Irão. O primeiro-ministro Netanyahu esteve na Casa Branca a fazer um briefing. Ele e o chefe dos serviços secretos israelitas estiveram a fazer um briefing ao presidente e ao seu grupo mais próximo. Disse: nós temos capacidade Sim. muito rapidamente de fazer as coisas, vai haver uma mudança de regime porque eles vão ficar destruídos, em poucas semanas destruímos a capacidade de lançamento de mísseis, isto vai ser muito fácil e é uma oportunidade única. E que praticamente, o presidente ficou encantado com aquilo, praticamente todos aqueles que estavam próximos dele, desde o chefe do Estado-Maior até ao Marco Rubio, até todos aqueles mais influentes, disseram: eles estão a exagerar, isto não será assim. O diretor da CIA disse: não acredito em mudança de regime, isto é muito complicado. Aqueles mais políticos disseram: isto vai dividir imenso a nossa base de apoio, porque isto vai ser uma guerra altamente impopular. Mas no fim, todos eles se calaram perante a vontade do presidente avançar, com a única exceção do J.D. Vance. Portanto, isto também mostra como é um presidente volúvel e como aqueles que o rodeiam não são capazes de lhe fazer frente. Isto é muito dramático. E esse é o grande problema. Perto do fim de mais um episódio, à altura para conhecermos as sugestões culturais dos nossos comentadores residentes, no Bloco Central dos Interesses, Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira trazem propostas para ler, ver ou ouvir. E desta vez o primeiro a sugerir é Marcos Lopes. Não me Sou enganei eu. desta vez, pois não? Não sei, mas deves ter enganado. Desta vez puseste-me em primeiro, o que é raro, de maneira que deve... Bom, a minha sugestão, eu ontem fui à gala de uma rádio que eu tenho um carinho imenso
e tudo mais. Gosto muito daquela gente toda, que é a Rádio Futura, uma rádio que só transmite online. E um dos vencedores de um prémio foi uma cantora que eu não conhecia, de um projeto que eu não conhecia e que fiquei absolutamente encantado, que é a Femme Falafel. Ora, para lá um bocadinho para a gente. Tu estás a brincar ou estás a falar a sério? Claro. E eu gostei. Enquanto vais explicando, depois isso a tocar. E eu gostei muito toda da sonoridade, da imagem dela. E então fui buscar, aparece um querido amigo meu num dos vídeos, que é o Luís Benjamin, e portanto fiquei muito agradado com isto, e é uma rapariga nova e um projeto novo, e resolvi homenageá-la, digamos assim, trazendo aqui, dizendo às pessoas que vale a pena ouvir. Depois é um podcast antigo. Eu já tinha esta recomendação para dar há bastante tempo, mas surgiu outro dia na net, eu estou à procura, outro dia, outra vez, no net é um podcast aqui do Expresso, é a Liga dos Inovadores, e é uma entrevista já de 2025 com um tipo que eu tenho uma imensa admiração. É um empresário de Braga, o Zé Teixeira, que é de uma empresa José Silva Teixeira. José Silva Teixeira, que é de uma empresa da DST, que é uma empresa de facto extraordinária em todos os aspectos, inovadora. E ele é um empresário extraordinário. Ele é uma empresa inovadora, ele é um tipo com muito talento, os empregados têm uma série de contrapartidas notáveis, tem uma galeria imensa de arte, é um investidor na arte, a empresa dele é muito inovadora, trabalha para os tipos mais criativos do mundo, para arquitetos e tudo mais. E ele dá uma entrevista muito curiosa, isto eu queria trazê-la antes por causa da lei laboral, muito curiosa, que eu assinaria por baixo em tudo o que ele diz, onde diz que esta lei laboral é um disparate, que a produtividade, e ele sabe falar disso, é feita de outra maneira, é feita formando as pessoas, dando-lhes condições para trabalhar, e eu não sou capaz de reproduzir mais, mas por isso é que eu recomendo que o ouçam. Liga dos Inovadores. O Zé Teixeira é um empresário que devíamos ter mais. Pedro Cisa Vieira. Bom, eu fiquei muito surpreendido comigo próprio, porque fiquei muito emocionado com a viagem da Artemis 2. E com as imagens que eles agora, quando passaram a face oculta da Lua, voltaram a transmitir. E eu voltei 50 e tal anos atrás, quando nós éramos miúdos, e os homens iam à Lua. Tu és dos que acredita. E eu sou dos que acreditam. E de facto, lembro-me, não me lembro, dizem-me que eu assisti, mas eu não me lembro do dia em que os homens alunaram pela primeira vez, em 1969, em 20 de julho de 69. E já eras crescido. Mas lembro-me, 5 anos. Tinha 5 anos, mas lembro-me das últimas missões Apolo, da Apolo 16, da Apolo 17, que foi essa foi em dezembro de 72, já nós éramos cresciditos, já vimos na televisão, e era muito emocionante. E eu fiquei a pensar nesses tempos, e fiquei a pensar nesta promessa que é o regresso dos homens à Lua. Queria só dizer porquê. Por um lado, esta missão é uma missão que vem de outros tempos. O presidente Trump cortou novamente o financiamento à NASA. O programa Artemis, que está a tentar levar homens à Lua, é um programa que vem de trás, com financiamento que vinha de trás. Ele está a tentar capitalizar politicamente, mas na verdade este é um programa diferente, até na própria composição da tripulação. Tem lá um canadiano, tem uma mulher, tem um astronauta negro e, portanto, é, digamos assim, uma recordatória de como a humanidade, quando esta missão foi preparada com a participação da Agência Espacial Europeia, com a Agência Espacial do Japão, é um esforço de cooperação internacional e, de facto, quando a humanidade mobiliza todos os seus recursos à volta de objetivos comuns, consegue coisas extraordinárias. E a missão Apolo e a aventura espacial dos anos 60 e 70 era muito isso. E eu, ao ver a fotografia que os astronautas agora mandaram, lembrei-me de uma fotografia que ainda hoje me emociona, que é a fotografia chamada, que veio a ser conhecida por Earthrise. É a fotografia que os astronautas da Apolo 8, o Frank Borman, que depois esteve na Lua, foi um dos 12 homens que estiveram na Lua.
o Jim Lovell, que depois foi o comandante da Apollo 13, que acabou por não conseguir chegar à Lua, e que deu um filme com o Tom Hanks, e o Wes Landell, William Landell, tiraram essa fotografia. E o William Landell, ao comentar essa fotografia, teve uma frase extraordinária, talvez mais extraordinária até que aquela conhecidíssima do Neil Armstrong, que é esta: nós íamos para a Lua, mas acabámos por descobrir a Terra. Quando eles acabam a órbita à volta da Lua, saem da face oculta da Lua e voltam a ver a Terra aparece no horizonte, semi-iluminada, e a fotografia tem a planície, a superfície da Lua, tem a Terra lá longe. É uma imagem espantosa que mostra Estou aqui a torcer do nosso planeta, uma música. a fragilidade que aquilo tem no meio daquilo, e mostra como, afinal de contas, nós somos todos habitantes do mesmo planeta. Todas estas coisas que nós conseguimos fazer coisas extraordinárias quando estamos todos juntos, e quando nos vemos de longe percebemos que isto é tudo muito pequeno e estamos todos muito próximos. E para evocar esse momento, queria sugerir que os nossos ouvintes pusessem a música que a BBC transmitiu no dia em que transmitiu a alunagem da Apollo 11, que é uma canção que o David Bowie tinha feito a propósito da aventura espacial, e que é o Space Oddity. É uma das grandes canções do David Bowie antes de ser Bowie, e que é extraordinário. Tem aquela contagem do lançamento do foguete, e depois o Major Tom sai da sua nave. Deixas-me entrar na tua nota, Pedro. Força. Posso? E, portanto, a aventura espacial é algo que nos faz... Só queria concluir com isto. A aventura espacial faz-nos recordar o seguinte: nós somos feitos de matéria, que veio do pó e ao pó voltará. Mas nós somos absolutamente extraordinários. Nós somos capazes de fazer coisas só porque pensamos nelas. E isto é extraordinário. Como dizia o presidente Kennedy, quando falou da ida à Lua e se propôs que os Estados Unidos fossem à Lua antes do fim da década de 60, menos de 10 anos depois, dizia o seguinte: porquê é que subimos o Everest? Porquê é que descobrimos continentes? Porquê é que investigamos a ciência? Porquê é que desenvolvemos estas coisas? Fazemos porque nós não conseguimos, como seres humanos, deixar de pensar e de sonhar e de querer fazer coisas diferentes e de saber o que está para lá. E depois disse aquela frase: we choose to go to the moon. We choose to go to the moon and do these other things, not because they are easy, but because they are hard. E é isto que faz o melhor da humanidade. Pedro. Eu ia entrar, peço desculpa, mas ele autorizou-me a entrar na nota dele, porque houve um grande músico que nós os três adoramos, que viu aquela fotografia quando estava preso, essa fotografia que o Pedro Cisaveira falou, quando estava preso na cela de uma cadeia, e escreveu uma música linda, que é o Terra. Foi o Caetano Veloso, que estava preso, e escreveu: quando eu estava preso na cela de uma cadeia, aqui vi pela primeira vez a tal fotografia. Pronto. Boa música para ouvir, propostas de Cisaveira e de Marcos Lopes. Space Oddity. Na próxima semana voltaremos num dia em que os deputados vão votar as diferentes listas para os órgãos externos da Assembleia da República. Orbán terá ido a votos e, ganha ou perca alguma coisa, vai ter de mudar na Europa. Também é suposto que ainda decorram em Islamabad as negociações de paz para o Médio Oriente. Vale a pena mantermos-nos otimistas. Fiquem bem, até para a semana. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.